Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui a temática, A pedagogia social e a tarefa de humanização dos indivíduos, ok? Em relação ao processo de formação humana, Jäger afirma que a Grécia Antiga ocupa uma posição singular. A Grécia representa um progresso fundamental, um novo estádio em tudo que se refere à vida dos homens na comunidade. Os gregos notaram pela primeira vez que a educação tem de ser um processo de construção consciente. Estabeleceram primeira e conscientemente um ideal de cultura como princípio formativo. A importância universal dos gregos como educadores deriva da sua nova concepção do lugar do indivíduo. Jäger ainda atesta que o tema essencial da história da formação grega e o ideal da educação helênica, é o conceito de arete. Tal conceito pode ser aí entendido como um atributo próprio da nobreza. Um conjunto de qualidades físicas, espirituais e morais, tais como a bravura, a coragem, a força, a destreza, a eloquência, a capacidade de persuasão, numa palavra, a heroicidade. Segundo o dicionário Scotini da língua portuguesa, a palavra humanizar é referida como humanar, inspirar humanidade a adoçar, suavizar, civilizar, tornar-se humano, compadecer-se. Esse conceito é como definimos a humanização atualmente. Entretanto, o conceito de humanizar começou a ser pensado ainda na antiguidade. De acordo com Sloterdijk, ser uma pessoa humanizada era ser uma pessoa que tinha aprendido a ler. Essa ação começou com os filósofos da antiguidade por meio de cartas que enviavam aos seus amigos com demonstrações de afeto e amor. A capacidade de fazer amigos por meio do texto foi o que contribuiu para a filosofia escrita conseguir manter-se contagiosa desde os seus inícios, até a atualidade. Para o autor, no início, os humanizados não são mais que a seita dos alfabetizados. E, como em muitas outras seitas, também nesta desapontam projetos expansionistas e universalistas, onde o alfabetismo tornou-se fantástico e imodesto, onde, porém, o humanismo tornou-se pragmático e programático. Os homens não nascem humanos e, ao mesmo tempo, postula a humanização como produto histórico-social, quer do ponto de vista filogenético ou ontogenético. Assim, podemos dizer que a educação traz ao homem avanços significativos, no sentido da garantia de um futuro melhor para todos. Conforme Ferreira e Militão, a humanização não é um processo natural dos seres humanos, assim como o respeito pelo próximo. A educação constitui um caminho para que possamos construir uma sociedade ética, democrática e plural, sendo o trabalho educativo a possibilidade para desnudar a alienação presente em todo o processo de vida do ser humano, desde os currículos escolares ao trabalho nas empresas. Um processo educacional alienado resultará em uma vida alienante. A educação, para Aristóteles, deve levar o homem a alcançar sua plena realização. Mas
Isso só se torna possível se ele desenvolver suas faculdades físicas, morais e intelectuais. Já Jean-Jacques Rousseau, ele formulou na época os princípios educacionais que permanecem até os nossos dias. Ele afirmava que a verdadeira finalidade da educação era ensinar a criança a viver e a aprender a exercer a liberdade. Immanuel Kant entendia que a moralidade para os seres humanos é o resultado pretendido de um processo educacional extensivo. O filósofo escreveu 2 importantes obras. A educação deve, segundo Kant, cultivar a moral, despertando para que o homem tome consciência de que ela deve estar presente em todas as ações de sua vida, em todo o seu desenvolvimento, em todo o seu ser, e, por efeito, deitando raízes sobre o direito que não subsiste sem a moral. Não devemos também esquecer a forte contribuição de Piaget, Jean Piaget, e Paulo Freire para a educação. Para Jean Piaget, a educação deve possibilitar à criança um desenvolvimento amplo e dinâmico, desde o período sensório-motor até o operatório abstrato. Os principais objetivos da educação são a formação de homens criativos, inventivos e descobridores, de pessoas críticas e ativas na busca constante da construção da autonomia. A educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades. Podemos entender que a educação não é chave mestra para todas as mazelas existentes na sociedade, mas representa um caminho para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Um trabalho educativo que almeja a humanização dos indivíduos compreende que a educação é uma das condições pelas quais este ser rico em possibilidades desenvolve as capacidades ontológicas essenciais, ou seja, a função básica do processo educativo é a humanização no sentido da consolidação dessas propriedades. Dessa feita, surge talvez a pedagogia social e a educação social, que estão situadas no ponto onde confluem o educativo e o social. E as suas origens e desenvolvimento histórico só podem compreender-se a partir desta perspectiva. Conforme Vida, a pedagogia social é uma ciência pedagógica de caráter teórico-prático, que se refere à socialização do sujeito, tanto a partir de uma perspectiva normativa, como de situações especiais e na adaptação social, assim como aos aspectos educativos do trabalho social. Implica o conhecimento e a ação sobre os seres humanos, em situação normalizada, como em situação de conflito ou necessidade. A pedagogia social cria formas de conhecimentos para que haja transmissão e aprendizado no processo de ensino. O pedagogo social tem a função de criar projetos nesta área para promover a socialização, o lazer, as artes, que buscando desenvolver habilidades, promover a identidade, a autonomia e a autoestima das pessoas envolvidas. Na visão dos pedagogos modernos, o processo educacional não reside apenas nas escolas, pois ela não é a única responsável pela educação. A educação tem uma dimensão maior do que propriamente ensinar e instruir, o que significa dizer que o processo educacional não se esgota com as etapas previstas na legislação. O indivíduo
socializa-se dentro e fora da instituição escolar e, por isso, a educação social deve efetuar-se em todos os contextos nos quais se desenvolve a vida do ser humano. A educação social deve, antes de mais nada, ajudar a ser e a conviver com os outros. Aprender a ser com os outros e a viver juntos em comunidade. Portanto, os objetivos que persegue a educação social poderiam sintetizar-se no contributo para que o indivíduo se integre no meio social que o envolve, mas com capacidade crítica para o melhorar e o transformar. É no âmbito da socialização dos produtos do trabalho imaterial, isto é, do trabalho de decodificação abstrata da realidade concreta, que a educação escolar desponta como um processo a quem compete oportunizar a apropriação dos conhecimentos historicamente sistematizados e, ao fazê-lo, corroborar o enriquecimento do universo de significações instituinte da consciência dos indivíduos. Quanto à etimologia, a origem da palavra educar, há muitas definições que revelam diferentes concepções do que se entende por educação. De origem latina, educar vem da palavra latina educare, que significa alimentar, próxima da palavra educere, que significa conduzir, tirar. O sentido etimológico de educar, associado ao cuidar, é uma ideia que se perde muitas vezes quando se limitam as finalidades da educação escolar às aprendizagens acadêmicas. Esta simplificação tem origem nas transformações políticas e culturais, na própria história da escola e do papel que lhe foi sendo atribuído. Para Silva, a pedagogia possui fundamentos que indicam a educação como base para a formação integral do ser humano. Ele ainda enfatiza que a pedagogia social traz influências para construir uma educação popular no Brasil. Citando Gramsci, que coloca no centro do processo de transformação da sociedade, simultânea e necessariamente, a transformação do indivíduo, a transformação das relações do indivíduo com a sua concepção de mundo, com a sua própria individualidade, com a sua atividade e, portanto, também com o mundo, com a sociedade na qual ele vive. Por fim, vale citar Cândido e Antunes, que nos trazem uma boa reflexão sobre o que é a humanização. E Todorov e Zilberman, que nos alertam para as dificuldades encontradas diariamente dentro das escolas para a efetivação dessa ação humanizadora, nos permitindo refletir sobre as práticas adotadas por nós, professores. Humanizar é exercitar tendo a boa disposição com o próximo, sendo capaz de entender os problemas da vida com refinamento e controle das próprias emoções, adquirindo saber e usando-o para contribuir com a evolução social. Por enquanto é isso aí. Forte e caloroso abraço.